convite, falando diretamente de Salvador, sendo voluntária daqui de Salvador. Isso quer dizer que para ser voluntário não precisa ter barreiras, não é isso? Justo. Geográficas. Acabei de participar também do grande projeto de vocês, que foi sensacional, que foi o programa de mentoria, né? Enquanto mentora, daqui de Salvador também, como uma pessoa aí, né? De Goiás, então, de Goiânia, então, para mim é uma honra e eu me sinto muito grata pelo convite. Vou aqui compartilhar minha tela e assim, se for surgindo perguntas, eu vou dando uma olhada no chat, vocês podem ir conferindo, pode compartilhando também, alinhando com o tema, para que eu já vá falando, ou se não, no final também, eu gosto de. A minha ideia é compartilhar. Eu faço isso aqui, fazer palestra para mim, dar curso, treinamento é seguir propósito, né? Já começando a falar um dos pontos que é super importante. É fazer porque a gente gosta, é fazer porque faz sentido na nossa vida. E que uma das coisas que para mim é muito forte é a partir do momento que eu ensino, eu compartilho conhecimento, eu também adquiro mais conhecimento, não é? Isso é uma via de mão dupla e para mim é uma coisa que é super importante, é a via de mão dupla. Então, compartilhando aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Tá certinho? Ok. Sucesso. Então vamos lá. O Elmer, eu vou te pedir, se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, não tá vendo, ou tá acontecendo alguma coisa, você pode abrir o microfone e me interromper, tá? Tranquilo, estou aqui para te apoiar. Massa. Maravilha. Então, é, falar de protagonismo, de projetar a carreira, para mim é uma coisa muito significativa. Até porque eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, e a minha história é uma história profissional de uma pessoa que já está fazendo a segunda transição de carreira. Então, para mim são coisas que vêm acontecendo assim, uai, que vem acontecendo e que eu venho vivenciando, mas com certeza, se eu tivesse a experiência, o conhecimento que eu tenho hoje de projetar uma carreira, lá atrás, algumas coisas, algumas pedras no caminho poderiam ter sido mais suaves. Mas como a gente vive o que tem que ser vivido mesmo, faz parte do processo. Então, a nossa agenda de hoje, eu vou falar sobre um pouquinho do olhar para o novo. E aí eu vou dizer para vocês, eu vou começar pelo fim, porque não tem como não falar de carreira sem falar do momento atual, certo? Então, eu vou trazer uma reflexão para vocês sobre esse novo normal, sobre o momento atual, e depois, sim, eu vou entrar sobre a questão do ser protagonista, falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, trazendo alguns números, falar sobre o fato, projetar a sua carreira, né? Vou trazer contribuições para vocês, vou trazer um brinde, porque a pessoa que trabalha como coach de produtividade e não ajudar vocês a entrar em ação, não seria eu. Porque eu acho que nada melhor do que para a gente aprimorar e colocar em prática é ter uma atividade, é entrar em ação a partir de hoje. A gente não pode esperar muito, eu acho que a pandemia vem até falando um pouco sobre isso, mas o momento é hoje, a gente tem que viver o momento presente. O planejamento é sensacional e é necessário para a gente viver o futuro, mas a vida acontece hoje, né? E vou falar um pouquinho sobre ser voluntária. Afinal, eu sou voluntária do PMI Bahia desde 2008, né? Alguns anos aí dentro do PMI Bahia. Já saí, já voltei, já trabalhei em algumas diretorias e hoje estou no Conselho Fiscal. Então, e também, para vocês entenderem o que é o voluntariado na minha vida, eu também sou voluntária da AGE, que é a Associação de Jovens Empreendedores. Eu sou do tipo de pessoa aonde eu preciso estar inserido no meio no qual eu atuo. Então, na época, eu decidi entrar na carreira de gerenciamento de projetos, procurei o PMI. Ano passado, eu comecei a empreender, eu busquei a AGE. E aí, achei pouco ser só associada,
resolvi ser voluntária. Hoje eu estou como diretora de desenvolvimento dentro da AGE, né, que é uma associação nacional, onde tem capítulos também como o PMI no Brasil inteiro, e eu faço parte da associação daqui da Bahia. E vamos nessa, eu vou contar um pouco sobre minha história. Tem uma coisa que para mim é muito forte na minha trajetória. Todo lugar onde eu vou, todo lugar onde eu passar, falar sobre a minha história, sobre a minha trajetória e honrar de onde eu venho, é honrar a quem eu sou. E eu começo apresentando para vocês um pouco da minha família. Eu tenho duas famílias maravilhosas. Como vocês estão vendo, é uma família grande, né? São duas famílias grandes. Aqui em casa, para a gente começar a fazer uma farra, começamos com 80 pessoas. E aqui tem um pouco da minha história, eu pequenininha com meus pais, meus avós, meu avô que não está mais entre nós, mas está com a gente. A pessoa já foi até anjinho, que se diga, né? De passagem, baianinha, porque a pessoa participava de tudo no colégio. E aqui essa energia maravilhosa dessas minhas famílias, a Almeida e a Passos, na qual eu honro muito. E falando um pouco da minha história profissional, eu sou de formação uma analista de sistemas, aonde 6 meses depois de formada eu entendi que não era esse o lugar onde eu deveria estar. Eu não desenvolvia nada e trabalhava só com hardware e rede, né? Cheguei a fazer alguns trabalhos, já era inclusive coordenadora de informática no estado. Eu era feliz no que eu fazia, porém eu não olhava a minha profissão como algo de futuro para a minha vida. Então, na busca, né, logo eu tive a sorte de ser a menina da informática, não é isso? A menina da informática era sempre chamada para tudo. E num período, nesse local que eu trabalhava, a menina da informática começou a gerenciar um sistema que era um sistema de projetos do governo federal. E aí começou a minha história com gerenciamento de projetos. No mesmo período, a empresa na qual eu trabalhava começou a implantar um PMO, que eu não sabia o que era, e aí o que, que aconteceu? Eles treinaram todos os funcionários para atuar nesse PMO, e aí, mais uma vez, a menina da informática teve que dar super ativa no processo, porque tinha sistema, tinha desenvolvimento da equipe, tinha várias coisas, e aí eu me apaixonei por esse negócio chamado gerenciamento de projetos, onde automaticamente eu fui fazer uma pós-graduação, eu entrei no PMI, eu comecei a me envolver, e aí eu já vou trazer um ponto importante. De lá do trabalho do Estado, eu passei a trabalhar na Petrobras, na pós-graduação, e o meu último emprego, que foi numa multinacional antes, né, de dezembro, que eu saí para empreender de fato no que eu trabalho hoje exclusivamente, o meu emprego passado eu devo também ao PMI, por dois pontos. Primeiro, o meu gestor anterior, ele foi meu professor da pós-graduação e meu orientador, e também era voluntário PMI junto comigo. Eu atuava com ele tanto na pós quanto no PMI. E quando ele me convidou para trabalhar comigo, ele me disse dois pontos. Elaine, não é uma seleção, mas eu quero que você venha trabalhar comigo pelo que eu te conheço, tanto na pós-graduação, o trabalho excelente que você fez, e também pelo voluntariado do PMI, que eu vejo você muito engajada com o futuro próspero. E eu quero que você venha trabalhar comigo. Então, eu já deixo essa dica para vocês, que eu vou falar um pouco mais disso no final, mas eu digo assim, ó, muitas oportunidades estão aqui dentro. Eu diria assim, ó, as melhores pessoas que trabalham com o desenvolvimento de projetos ou já foram de algum PMI, né, no Brasil inteiro, ou permanecem, lógico, ou simplesmente são pessoas que estão próximas, estão nos eventos, conhece alguém que conhece alguém, estão nos grupos de WhatsApp, estão nos grupos corporativos e podem até não utilizar da metodologia direta disponível pelo PMI, mas já bebeu da fonte em algum momento do PMI, que é uma grande instituição internacional.
Então tem uma fotinha no Congresso Brasileiro ano passado honrando esse PMI Bahia. Aqui tem um pouco também da minha família, porque aqui em casa, quando um entra num projeto, todo mundo entra junto. Então eu tenho uma consultoria com meu pai na área de projetos para micro e pequeno empreendedor e gestão financeira, onde a gente apoia aí os microempreendedores. Eu atualmente, né, já atualmente que se diga, eu agora efetivamente desenvolvo um trabalho de coach, né, desenvolvendo líderes, equipes e pessoas ajudando a serem mais produtivas, a terem ação, a realmente realizarem os seus sonhos, sendo mais produtivos, se organizando melhor, gerindo melhor as suas carreiras para ter esse potencial, essa potencial mudança. Me considero uma Mulher Maravilha, porque nesse mundo de Deus, se a gente não assumir um papel de guerrilha, tá difícil. Então a gente pode não vestir a roupa, mas dentro da gente a gente tem que se sentir potencialmente forte. O que que não precisa ser todo dia? O que que a nossa inteligência emocional não precisa ser a melhor possível todos os dias? Mas eu digo para vocês, ser protagonista é a gente assumir quem a gente é, certo? Sorrir é uma coisa que para mim é fato, energia. Vocês não têm noção do que é fazer uma palestra sentada, a pessoa que tem uma energia pra caramba, né? Ensinar, como eu já falei lá no início, ensinar para mim é propósito. Na hora que eu subo no palco, que eu faço uma palestra, que eu compartilho conhecimento com alguém, eu tô vibrando por dentro, porque para mim isso é uma coisa básica. É a gente contribuir com as pessoas e as pessoas contribuírem com a gente. E também sou coautora do livro Manual do Executive Coach, que é um livro para líderes, onde a gente traz toda a estratégia do coach para desenvolver alta performance, fazer planejamento, desenvolver a comunicação não violenta, fazer a gestão do coach, né, efetivamente. E agora, efetivamente entrando na palestra, eu pergunto a vocês, como está o seu olhar para o novo? Né? E aí as pessoas, hoje isso tem muitos nomes, é novo normal, é isso, é aquilo. Mas enfim, independente do nome que você tenha trazido para sua vida, é algo novo. Não é se é normal, se é antigo, se é novo, futuro, não importa. É algo novo. E aí eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu tenho utilizado por agora, mas é um vídeo antigo. Um vídeo bem antigo. Só que ele é antigo na época que foi feito, porque o conteúdo é completamente o que a gente está vivendo hoje. E aí, mas Elaine, você está começando pelo fim? Não era para você estar falando desse novo normal, de gestão de carreira, de foco, de disciplina lá no fundo, lá no final da palestra? Sim, eu vou falar um pouco lá no final. Mas eu quero trazer no início o olhar que você precisa ter para a mudança. O olhar para o que você precisa ter para a carreira que você quer desenvolver. E aí eu digo para vocês, não é só dinheiro, não é só família, não é só equilíbrio mental, não é só estabilidade, liberdade. É o conjunto de tudo. A gente precisa olhar para a nossa carreira, para a nossa vida, como algo em equilíbrio. Até porque tem um fator muito importante. A gente pode até utilizar máscaras. Máscara no trabalho, ser uma pessoa no trabalho, ser uma pessoa em casa, ser uma pessoa com os amigos e ser uma pessoa em qualquer lugar que você esteja. Mas em algum momento, uma dessas máscaras vão cair em algum lugar. Você não vai conseguir ser sempre pessoa do trabalho e em algum momento alguém vai dizer: Nossa, aquela pessoa tão tranquila, tá ali querendo quebrar tudo, o que foi que aconteceu? Ninguém sustenta. Por isso que o equilíbrio na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida financeira, os nossos relacionamentos, que não são apenas com as pessoas nas quais a gente se relaciona todos os dias, mas é um fornecedor, é a sua equipe, é um cliente, certo? Até a vida social, que não é só ir para uma balada, mas a vida social do quanto você contribui para a sociedade. E ser voluntário, você está contribuindo para a sociedade, certo? E a questão da qualidade de vida.
A gente não pode falar em equilíbrio sem falar em qualidade de vida, em espiritualidade. Aqui eu não estou querendo trazer religião X, Y, Z, mas falar no equilíbrio como um todo. Então vamos nessa. Vou compartilhar o vídeo aqui com vocês. Construir na dificuldade torna você uma pessoa mais sensível, mais dedicada, mais atenta. Você não pode errar para sobreviver. Grandes negócios já surgiram diante das situações mais adversas e mais difíceis de crise econômica, até de crise institucional. Então, se você tem um sonho, leve adiante. Faça o seu sonho ser maior do que a crise. Você tem que se entregar e abraçar aquilo como a única alternativa. E aí você tem que fazer bem feito, tem que se esmerar, tem que ter uma enorme disciplina. Deixa a crise contagiar você. E simplesmente diga para ela que você não tem interesse. E acredite no seu projeto e faça também dessa sua ideia uma ideia de boa oportunidade. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade. Crise, sim. Esta crise vai passar. Ouçam o tio. Vai passar. Porque crise funciona como doença. Tem duas hipóteses. A doença passa ou eu passo. Nos dois casos é irrelevante focar na doença. Porque ou eu morrerei ou eu me curarei. A crise ou levará todo mundo para o fundo do buraco, nós desapareceremos, ou nós vamos superá-la. E aí teremos uma onda de prosperidade. E depois disso, mais uma crise. Depois mais outra crise, talvez pior. Nós teremos agora uma sucessão de períodos. O que eu vou fazer com isso? Perspectiva, eu olhar longo para isso, estabelecer meta, avaliar, pensar o erro. Nada melhor do que um momento de crise para criar e olhar para as novas possibilidades e potencialidades. Só há dois caminhos a seguir nessas horas. Ou você se junta àqueles que apenas reclamam e não oferecem soluções, ou você decide fazer a diferença no mundo, contando soluções criativas para a crise. Faça a diferença no mundo. Pare de reclamar e inove. Certamente você já passou por algum momento difícil na sua vida. E quando você supera aquilo, e quando você tira o aprendizado que a crise proporcionou, seja uma crise devido a um problema de saúde, seja um acidente, seja o que for, quando você supera isso, você percebe-se dentro do processo, também como criador do processo, a sua vida muda, tende a mudar. Então, é exatamente essa mudança de foco, que vai trazer um novo colorido à sua vida, que vai trazer novas perspectivas para a sua vida. Porque se você continua diante da crise, ignorando as oportunidades evolutivas que ela lhe proporciona, você vai estagnar, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que ficam ali só reclamando, se queixando. Internalize esse potencial imenso que você tem, todos nós temos, para que você possa transformar as crises em oportunidades. Eu acredito muito que as pessoas crescem mesmo na diversidade. Esse é da salto. E crescem mesmo na adversidade. Muito mais do que na alegria. E aí, seguindo aqui ao ponto, falando em ser protagonista e projetar a carreira, parece até brincadeira, mas tem uma coisa que para mim é muito sério, que é a questão do sonho. A gente, quando é criança, a gente tem grandes sonhos. E é igual a criatividade, a gente pode fazer esse paralelo. Onde, aos poucos, ao longo da nossa vida, a gente vai deixando isso de lado. Parece que quando a gente cresce, a gente não pode ser criativo, a gente não pode sonhar. A gente parece que a vida nos traz tantas limitações que a gente até se perde um pouco, se distancia da nossa essência. E aí, como eu falei,
Esse vídeo é antigo, mas é tão alinhado com o momento atual. E aí eu começo falando para vocês, quer ser protagonista? Tenha sonhos. Porque no momento que a gente tem sonhos, a gente começa a vibrar alguma coisa forte dentro da gente querendo realizar. E aí a gente automaticamente já olha para esses sonhos e torna eles objetivos. E aí a gente traça o caminho de realização. E aí eu digo para vocês, né? Se vocês tiverem sonhos, vivam esses sonhos, né? Viva esse sonho e acredite que é possível. E eu sempre digo, parece brincadeira, né? Quando eu falo isso em palestra, quando eu falo isso em aula. Ah, como é que você começa a ser produtivo? Quando você começa a acreditar mais em você. Quando você começa a alinhar a sua essência com quem você é, com os sonhos que você quer realizar. Porque ninguém que está motivado todos os dias. Nossa, eu quero ter uma carreira de sucesso. Mas o que é esse sucesso? A gente não é uma caixinha que a gente compra, né? E diz, caramba, sucesso na carreira, caixinha. Felicidade nos relacionamentos, outra caixinha. Tudo isso a gente vai desenvolvendo. E acreditem, muitas coisas começam daqui. Do que você sonha e do que você realmente acredita e coloca em prática para fazer acontecer. Então, faça esse sonho ser maior do que qualquer crise. Muitas pessoas fizeram longos planejamentos no início do ano, que chegou em março, muita gente teve que rasgar o planejamento. E de negócio, de vida pessoal, várias palestras. Eu tinha vários cursos fora de Salvador, tinha evento PMI fora, encontros. Tudo isso não pôde acontecer. E nem por isso sonhos deixaram de ser realizados. Você pode adiar o momento. E aí eu já trago totalmente para a carreira. Hoje você pode não estar na carreira aonde você quer, mas você sabe a carreira que você quer alcançar? Você tem clareza disso? Certo? E aí transforma esse sonho em objetivos, como eu falei. Lógico que, caramba, eu tenho muitos sonhos. Nós temos muitos desejos. Sonhos que pulsa forte, que você olha para aquele sonho e projeta esse sonho para fazer ele acontecer, é completamente diferente. E por isso eu digo, transforma esse sonho em objetivos. Certo? E aí, alinhado com isso, traga para a linha do propósito. E aí eu fico, às vezes, chateada, às vezes fortalecida, quando eu vejo algumas palavras sendo banalizadas, como coach, que muita gente fala positivo e negativo, e eu acredito completamente na transformação dessa profissão, com o propósito. Propósito é algo que a gente não nasce com. A gente desenvolve, a gente acredita. E aí eu digo para vocês, trazendo a analogia para esse GIF lindo, que para mim representa tanto, uma borboleta demora muito mais tempo dentro do casulo em formação do que em vida, porque ela tem um tempo de vida muito curto. Tem borboletas que vivem de 2 a 10 dias, mas ela fica muito tempo no casulo. Mas o propósito dela é ser borboleta, e ela não deixa de ser borboleta porque ela tem um tempo de vida. Até porque ela nem sabe que isso vai acontecer. Mas eu tô falando de ação, de reconhecer, de entender que quando algo vibra forte, você faz por prazer. E aí eu digo assim, eu já tive vários momentos dentro do PMI, mas todas as vezes que eu estive enquanto diretora, e aí eu digo na minha vida, eu tenho muito disso, eu não sei abraçar e querer fazer algo se eu não tiver, se não tiver dentro do meu propósito. Se eu não botar gás e energia para fazer acontecer. Eu não entro em qualquer coisa por fazer. Fazer, para mim não me interessa. Então, tenha um propósito nas suas escolhas, tenha um propósito nos seus objetivos, tenha um propósito para esses sonhos. E aí, complementando esse ponto, tenha um motivo para a ação. Murilo Gun me ensinou isso, né? Grandes nomes aí do mercado. Ele trouxe para mim essa visão de que motivação é igual motivo para entrar em ação. Não acordamos felizes todos os dias, não acordamos motivados todos os dias,
não estamos, né, dispostos a estudar, a desenvolver essa carreira que a gente tanto sonha, que a gente tanto almeja, assumir cargos potenciais bons, desenvolver a gente enquanto empreendedor, se a gente não tiver esse negocinho chamado motivo para entrar em ação. Então, a clareza do que você quer alcançar, o olhar para esse sonho, transformar em objetivo, traçar um propósito que faça sentido para você, vai trazer isso como opção de realização. E aí, trazendo a questão do ser protagonista, é uma decisão. Nós precisamos decidir o que a gente verdadeiramente quer. A gente precisa assumir o volante das nossas vidas. E aí eu pergunto para vocês, vocês querem ser pilotos ou passageiros? Vocês querem comandar a vida de vocês ou vão deixar a vida levar? Né? Entrar no ritmo Zeca Pagodinho e deixar a vida levar. Até quando isso vai ser sustentável? O momento hoje, principalmente profissional, vem exigindo muito da gente. E a gente precisa ter uma decisão. Não é um achismo, não é um que eu quero, né? Não. É a decisão de querer assumir esse volante e ser protagonista. Certo? Não tem, eu digo para vocês, não tem muitas opções. Eu não sei vocês, e aí eu trago muito pela minha experiência, nada para mim caiu do céu. Eu estava aqui sentadinha e algo, sabe? Tudo na minha vida foram conquistas. E eu fui aprimorando, eu fui crescendo, eu fui me desenvolvendo. Eu gosto muito de estudar, aprendi a gostar de estudar, estudando gerenciamento de projetos, que é algo que me fascinou desde o início, porque eu também não era lá essas coisas todas de estudante. Mas eu aprendi a gostar, e aí eu aprendi a gostar de estudar o que eu gosto de estudar. Por isso eu me aprofundo muito no coaching, porque é algo que eu vejo que trabalhar com gente, desenvolver pessoas é algo que vibra muito na minha vida, que eu acho que é essencial no mundo. Acho que mais pessoas que tiverem o dom de trabalhar com desenvolvimento humano façam isso. E, na verdade, nós todos. A gente trabalha com gente o tempo inteiro, a gente trabalha com equipe o tempo inteiro. Isso faz parte do processo. Então, as pessoas já têm, ou potencialmente têm, todos os recursos que precisam para agir eficazmente. E aí eu digo para vocês, muitas vezes a gente deixa de entrar em ação ou de fazer algo que a gente quer muito, porque a gente entra numa autossabotagem tão grande, achando que a gente não está pronto, achando que a gente não deve honrar a nossa história, achando que, não, agora não, deixe para depois. E aí eu digo para vocês, a jornada numa carreira é longa. Cada dia você aprimora e amadurece em algo. Mas para hoje, você já tem potencialidade para fazer o que você quer hoje. Eu não estou dizendo daqui a 10 anos. Eu não estou dizendo daqui a 5 anos. Mas pensem no que vocês podem fazer na carreira de vocês hoje. Não fiquem querendo fazer 10 milhões de cursos, pensar em 10 milhões de oportunidades. Foquem em uma. E aí eu vou estar sempre trazendo a questão do voluntariado pela importância que tem na minha vida, certo? Querem aprimorar, querem conhecer gente, networking, conexão é a base para qualquer carreira. Quando eu falo de gestão de carreira nas universidades, a primeira coisa que eu falo é olhem para esse professor que está na frente de vocês, que muitos de vocês menosprezam. Ele pode ser seu futuro empregador. Ele pode ser o cara que, quando tiver vaga, ele vai lembrar de você se você for um bom aluno e vai dizer: opa, não é isso? Você eu conheço, eu lembro de você, você foi meu aluno. Olha, você já tem um grande potencial de conseguir a vaga. E isso é em tudo. Quantas indicações, e aí depois o pessoal do PMI pode falar. Eu, enquanto PMI, recebia vários currículos para indicar para empresas, para amigos, devido às grandes conexões. Hoje eu tenho conexões no Brasil inteiro e fora do Brasil. Tenho pessoas que me convidam para fazer eventos que eu estou aqui,
diretamente de Salvador aqui com vocês. Então, assim, ó, entendam. Estudar, ter conhecimento, buscar oportunidades é necessário. Porém, vocês precisam entender que o momento é hoje. O que é que vocês têm hoje? Qual a bagagem que vocês trouxeram da vida de vocês até hoje? Que vai fazer relevância para você realizar o que você precisa realizar hoje. Lá na frente, daqui até o final do ano que vem você quer uma nova vaga, você quer um novo emprego. E aí você olha, para aquele emprego eu preciso de desenvolver X competências. Então, é nelas que eu vou olhar. Mas amanhã você olha para o emprego daqui a um ano. Mas hoje você foca no que você tem e faz muito bem o que você tem. Certo? E aí, trazendo um pouquinho sobre estatísticas sobre carreira, né? 8 milhões de jovens no ensino médio, 70% se formam sem saber o que fazer na vida. Então, a gente olha assim, ó. Hoje a gente sabe que a nossa educação não é lá das melhores, nem da mais diferenciada, nem a educação que traga muitas oportunidades. Não é isso? Então, os jovens e o colégio, depois a universidade, certo? Não dá essas ferramentas. E aí eu digo, de vez em quando eu faço um trabalho social numa escola pública, que eu levo produtividade para a escola pública, criatividade para a escola pública, empreendedorismo para a escola pública. Por quê? Porque não é matéria para eles. E eles precisam viver isso, porque cada vez mais os jovens são mais criativos e não sabem o que utilizar com a oportunidade que eles têm hoje. Né? 58% dos profissionais disseram que confiam mais em um estranho do que no seu próprio chefe. E aí tem várias estatísticas dizendo que a pessoa pede demissão do líder e não da empresa. Então, muitos líderes não estão alinhados, na verdade, eu diria, muitos gestores não estão alinhados com o papel que desenvolvem. Né? Os líderes hoje, né, as pessoas que se consideram líder, eles têm uma visão muito em gente e em estratégia. Não é só o resultado financeiro do negócio, não é só o fazer acontecer sem aliar com o time. O time faz parte do processo, é quem faz acontecer. 70% dos profissionais estão infelizes no trabalho. E ter uma maior remuneração não está entre os top 3 de maiores causas. E aí eu digo para vocês, dinheiro é bom, é uma delícia. Eu amo. Ponto. Mas não é tudo. Não é tudo. Compra um monte de coisa. Mas a base hoje, e aí eu tenho estudado um pouco sobre liderança, tenho estudado um pouco sobre essa questão de satisfação das pessoas, dos líderes e das equipes. E aí a gente traz questões como reconhecimento como ponto-chave, trabalho em equipe como ponto-chave, alinhamento horizontal e vertical com líderes, equipes e o próprio negócio. São os funcionários se sentirem parte. E um grande ponto que, inclusive, é o mais desafiador para vários negócios, e as startups hoje falam muito sobre isso, que é o alinhamento com a cultura. Hoje, o ponto mais difícil num negócio é alinhar os funcionários com a cultura do negócio. E aí precisa de uma via de mão dupla, porque a cultura precisa estar muito bem consolidada e as pessoas precisam entender a cultura. E aquela questão do senso de dono. Por que você alinha um funcionário? Se você não se sentir parte, talvez você esteja ali só apenas batendo ponto. Mas se você estiver alinhado com a cultura, a sua forma de trabalhar, a sua forma de pensar vai ser completamente diferente. E a taxa de empreendedorismo no Brasil é de 36,4% e o número de empreendedores chega a quase 50 milhões de pessoas. Esse dado é de uma pesquisa um pouco antiga, estou até conferindo aqui, e com certeza depois da pandemia isso deve ter multiplicado. Fato. E aí eu trago para vocês 5 tendências sem volta no mercado de trabalho. A primeira, liberdade e flexibilidade. Essas tendências, elas foram a última pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que saiu em maio de 2019, e já trazia todos os pontos
que a pandemia mostrou para a gente de necessidade. E aí o primeiro ponto, flexibilidade, né? A liberdade de você fazer um home office produtivo, de você gerar resultados não só batendo aquele pontinho, mas você também tem flexibilidade para fazer as suas ações e fazer as coisas acontecerem do seu jeito, não é só regras. As pessoas precisam ter liberdade para criar, né? Serem flexíveis em determinados pontos. E aí o outro ponto, conhecimento EAD e digital. Acho que esse eu nem preciso comentar muito, né? Ponto. O mundo é digital e as empresas vão precisar se adequar a isso. Muitas empresas, inclusive, não vão voltar no segundo semestre. O home office foi tão produtivo que eles vão continuar no processo. Por que será? Em compensação, o pessoal mais antigo precisou se adaptar demais, né? Os professores mais antigos, né? Que não têm tantas habilidades com o digital, precisou se adequar. Isso foi o quê? Foi importante para eles. E aí, outro ponto, autogestão, seja protagonista. Não espere o líder te dar uma ordem. Não espere o que tem que ser feito dentro da sua lista de atividades. Seja proativo, tome decisões, né? Lógico que aqui, mas Elaine, eu quero tomar uma decisão lá na minha empresa. Ok, você vai a depender do seu cargo, você vai precisar de um bom alinhamento. Mas aqui eu estou dizendo é você não esperar sentado o que o mundo está te mostrando para você tomar, ter atitudes e fazer acontecer. Estabilidade, empregabilidade, trabalho sob demandas. As consultorias, elas estão ficando cada vez mais frequentes nos negócios. Mesmo grandes empresas, eles contratam pessoas temporárias para realizar determinado trabalho e depois, ok, que bom que você fez, e aí você conclui esse trabalho e parte para frente, para novas oportunidades, né? Trabalhos temporários. E é a questão do significado. Por que você está fazendo o que você está fazendo? E aí tem um livro do Mário Sérgio Cortella que fala muito sobre isso, aonde você tem que trazer o significado não é para o outro, é para você. É você se perguntar se esse lugar te cabe, se você está nele porque você realmente quer, qual o seu propósito nesse lugar. Pode até não ser o emprego dos seus sonhos, mas se você for colocar numa escala de o emprego dos sonhos precisa de 10 pontos e esse seu emprego atual for um dos pontos, por que não? Por que não olhar as possibilidades e os valores que tem esse aprendizado? As pessoas costumam olhar o copo meio vazio ao invés do copo meio cheio, e não é assim que a vida acontece, não é? As pessoas que olham que têm mindset, né? Seguindo aquele livro maravilhoso falando sobre mindset, né? Nós temos o mindset produtivo, o mindset fixo, o mindset de crescimento, onde o mindset fixo são as pessoas que não gostam de mudança, gostam da rotina, mudar causa vários transtornos. E a pessoa que tem um mindset de crescimento, de forma alguma, crescer, a mudança faz parte do crescimento, as nossas realizações e o nosso conhecimento e amadurecimento precisa das mudanças. Então é melhor uma mudança na qual eu aprendo, trazendo até um pouco do vídeo lá no final. Não sei vocês, mas eu, Elaine, aprendo bastante quando eu erro. Muito. E aí vem um ponto. Vocês já pensaram em planejar a sua carreira? E aí eu digo para vocês, quando eu comecei a atuar na área de coaching, eu vi uma relação incrível do gerenciamento de projetos para o coach. E, inclusive, é o que eu uso na minha metodologia hoje. Estou compartilhando uma parte com vocês com relação a desenvolvimento de carreira, mas eu tenho um trabalho também muito direcionado para desenvolvimento de produtividade, que também eu uso uma metodologia alinhado com o meu aprendizado, tudo que eu desenvolvi dentro da área de gestão de projetos, até porque tudo tem projetos, minha gente. É impressionante. Tudo tem projetos. Então, aqui eu trazendo para vocês, né? Projetem a carreira de vocês. Mas sim, Elaine, o que é que você traz de dica? Esse é o ciclo no qual eu trabalho, desenvolvimento de carreiras, no qual
eu olho como um processo para projetar essa carreira, aonde se começa através do propósito, que é você saber o que você quer, entender como é que você funciona, olhar para você enquanto pessoa, olhar os seus sonhos, os seus objetivos, passar para o conhecimento e estudar. Não tem outro meio. A gente precisa ter conhecimento, traçar a rota, olhar para esse caminho que precisa ser seguido, interação, execução, ação, colocar em prática. Afinal, planejamento sem prática não existe. E realização, não é isso? E aí, detalhando para vocês, é você, o propósito é quem você é você olhar, e aí trazendo analogia para essa imagem, é aonde está o seu foco, o que você deseja realizar, quais as suas buscas. Será que aquela carreira dos sonhos de quando você tinha 5 anos, você deve ignorar? E aí eu digo para vocês, quando eu fiz vestibular em 4 universidades aqui em Salvador. E apenas uma universidade eu botei como segunda opção a psicologia. Hoje, quando eu lembro disso, dá até uma dorzinha no coração, mas eu não tenho clareza, né? Eu tenho uma aluna que é psicóloga, ela trabalha com desenvolvimento de carreiras, né? Com muitos adolescentes, fazendo eles se encontrarem, né, na carreira que eles querem seguir. E aí ela sempre me diz, Aline, não era para ser no momento que foi, não é? Talvez a psicologia não era o seu momento. E aí eu olho e digo, ok, acolho. Não vou mentir para vocês, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, né? Não teria vivido o mundo do gerenciamento de projetos, seria uma outra vida, tenho quase certeza disso. Mas eu amo demais a minha trajetória. Por mais que eu olhe de vez em quando eu diga, ah, caramba, quase que eu rasgo meu diploma de informática. Não usei para nada. Aí depois eu fui trabalhar na Petrobras e fui trabalhar na área de TI, gerente de projeto na área de TI. Olha o diploma funcionando. Eu tinha equipes fantásticas, mas não era o que eu não precisava ter o tempo inteiro um bom técnico ao meu lado, porque algumas coisas eu entendia e o que acontecia? Eu simplesmente, não, deixa que aqui que eu caminho, né? Por vários projetos, depois eu fui trabalhar em projetos industriais, aonde eu precisava, né, enquanto gerente de projetos, para determinar várias coisas técnicas que eu precisava fazer. Eu tinha sempre a equipe do lado ali que eu precisava ter uma pessoa para tirar dúvida, para questionar, o responsável técnico muito presente para fazer os projetos acontecerem. Então, assim, é olhar para esse momento. Mas aqui eu quero trazer para vocês, é importante você se conhecer nesse processo. E aí tem a oportunidade de coach, tem a oportunidade de terapia, tem a oportunidade de várias técnicas, mas não ignorem você, o que você sente, o que é que você quer realmente alcançar. Isso é muito importante no processo, porque às vezes a gente se isola nesse processo, não é? E ao seguir em frente a gente não consegue olhar para a atenção. E aí depois o conhecimento, referências. E eu já falei aqui que o PMI pode ser uma referência enquanto você é voluntário, que a sua pós-graduação, eu já contei um pouco da minha história, aonde você pode ter pessoas de referência, e aonde hoje a gente tem um negócio chamado Google, que todo mundo conhece, não é isso? Que é um local que tem muitas coisas boas e ruins, mas aí você vai filtrar. É necessário se desenvolver. É necessário. Essa mesma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, ela cita as 10 principais competências comportamentais que toda pessoa vai precisar ter para ter um desenvolvimento de carreira, ter um sucesso na carreira. E tem criatividade, lá tem inteligência emocional,
Lá tem tomar decisões rápidas e objetivas. Tem várias competências assim. E eu digo para vocês, pensamento rápido, lógica de programação, a gente acha, não necessariamente lógica de programação, mas lógica em si, para que você tenha um pensamento rápido, certo? Então, algo que a gente sabe que existe muitas. E aí a gente traz a questão dos soft skills e hard skills. Né? A hard skills é necessário, mas hoje o soft skills ela virou obrigatória, até porque a gente sabe que aí muita gente está sendo contratada pelo currículo massa. Hard skills bombando. Porém, fica devendo na inteligência emocional, fica devendo em algumas questões bem específicas e emocionais, no saber trabalhar em equipe, no saber e se comportar enquanto líder. Então, tudo isso é passivo a desenvolvimento. Hoje a gente pode desenvolver, gente, quase tudo. Eu tenho um problema de oratória, faz um curso de oratória. Ah, eu não me considero bem em inteligência emocional, faz um curso de inteligência emocional, certo? E aí você vai aprimorando o seu conhecimento. Não sei se vocês estão ouvindo, aqui está rolando alguns focos, porque aqui na Bahia, hoje, 23 de junho, tradicionalmente São João, que não está acontecendo, mas as pessoas também estão empolgadas. Aqui em casa está rolando mesinha de São João, a família está aí reunida. E os fogos, tem gente tocando fogos, para não deixar passar em branco. Mas enfim, a gente vai seguindo aqui, eu espero que não esteja atrapalhando vocês. E aí a direção. E a direção nada mais é do que fazer um planejamento do caminho que você quer seguir. Os caminhos são diversos. Diversos. Só que você precisa dar uma direção para isso. Qual a melhor forma de dar direção? Planejar. Se eu já sei e entendo mais ou menos o que eu quero, não é? Se eu estudei um pouco para entender esses caminhos que eu quero seguir, eu vou planejar, eu vou colocar no papel, eu vou usar plataformas online, né? E aí a gente tem das plataformas mais arrojadas de gestão de projetos, as plataformas mais simples e gratuitas. Você pode fazer um planejamento no Trello, você pode usar o Asana, você pode usar tantas ferramentas hoje disponíveis para você montar a sua estrutura, seu planejamento, tudo isso para você definir lá o seu planejamento, definir, estruturar. E aí eu digo planejamento, é você ter clareza desse objetivo, o que mudanças vão acontecer, faz parte do processo, aí você faz um alinhamento dessa mudança e depois volta ao acontecer, e aí você define objetivos claros, traça metas, dessas metas define e lista as tarefas que precisam ser cumpridas e depois é o que eu digo, pau na máquina. É ação, é execução. É necessário colocar em prática. E aí a gente entra no mercado de hoje, erre rápido e acerte rápido. O importante é o movimento. Você precisa estar em movimento, você precisa, inclusive, perder o medo de testar as coisas. E aí eu digo para vocês, a gente trabalha tanto no projeto dos outros, nos projetos de grandes empresas, e o que é que você está fazendo com os seus projetos de vida? E aí eu não estou só dizendo de um projeto profissional, mas eu estou dizendo num projeto familiar, num projeto da sua vida, né? Um mestrado, um doutorado fora do Brasil, quem sabe? Por que não? É um projeto, minha gente. Eu não sei fazer uma festa de aniversário sem montar um projeto. Que na minha cabeça já é estruturada a iniciação, planejamento, né? Ideia, tá? O que é que eu vou fazer? Pronto. Planejar, colocar em prática, monitorar. E aí, dentro de ação, você entende como também acompanhar esse projeto. Né? Você fazer acontecer e você ver o que está acontecendo. E no final, né? Que não é, na verdade, o final, a gente está retroalimentando, a gente tem os resultados. E aí eu digo para vocês, tem um negócio muito importante que é a jornada. A gente precisa aproveitar a jornada, porque se chegar lá no final, você olhar para isso e não ver que era bem isso que você gostaria de encontrar no final, tá tudo bem. Você viveu todo o processo, e aí eu digo para vocês, me arrependo de ter feito
análise de sistemas lá atrás, não. Eu não me arrependo. Eu entrei no primeiro, segundo, terceiro ano, né, como a gente chama aqui na Bahia, sabendo que eu queria fazer análise de sistemas. E aí, por que que eu sabia que eu queria fazer? A pessoa ganhou computador cedo, a pessoa fazia todos os trabalhos do colégio no computador, era das poucas pessoas, não é? Adorava fazer pesquisa, achava o máximo aqueles trabalhos. Mas na hora que a gente não aprofunda para entender o que é a profissão de fato, o que que acontece? A gente tem as surpresas da vida. As matérias de desenvolvimento foram uma treva na minha vida, porque eu passava um trabalho danado, mas faz parte do processo. Eu aproveitei muito, eu fiz boas amizades, eu vivi muitas coisas boas, eu me desenvolvi muito, eu cresci, a menina que morou a vida inteira no interior, né, veio morar sozinha e precisou se desenvolver dentro do processo. Então, assim, ó, é um ciclo como eu estou trazendo para vocês. E a realização faz parte desse processo, certo? Mas nunca esqueçam da jornada que vocês vão trilhar. Ela muito mais, muitas vezes é mais importante do que o resultado final aponta que você vai alcançar. E aí eu digo para vocês uma coisa importante. O Tony Robbins tem uma frase, que é um dos maiores coaches do mundo, ele diz assim: sucesso sem felicidade é fracasso. E aí a gente tem que escalar essa felicidade dentro do nosso projeto. E aí dentro do nosso projeto pessoal, profissional, a nossa carreira. Porque a gente, não sei vocês, mas se vocês forem fazer uma análise, a gente vive, quando a gente cresce, mais tempo vivendo a nossa carreira do que no tempo de criança, no tempo de adolescente. Quando a gente começa a estagiar, a nossa carreira começa. E aí a gente vai por ela há muito tempo, e hoje a gente sabe que no momento que a gente vive, a carreira ela é prolongada, a gente não sabe quando. Eu pretendo estar fazendo palestra, dando curso, bem velhinha. Fazendo o que eu gosto, óbvio, né? Se for fazer o que eu não gosto, não vai rolar. Mas esse alinhamento com esse contexto de tudo que eu falei com vocês faz parte do processo. E aí eu digo para vocês o que isso representa para vocês. Por acaso são os processos do PMBOK, aonde a entrada começa com a iniciação, com a ideia prévia e aprovada pelo cliente, entra no processo de monitoramento e controle, do processo de planejamento, que entra no ciclo de planejamento e execução, porque você vai fazendo as alterações dentro do processo, né, de monitoramento e controle e atualizando o que foi definido, e entra no processo de encerramento de fases ou do projeto. E aí eu digo para vocês, é como eu falei lá na frente. Eu, dentro do meu processo enquanto coach, né, ajudando as pessoas com produtividade, desenvolvimento das suas carreiras, para que eles consigam entender que eles podem sim estar onde eles estão hoje, lá no empreguinho CLT, bem, desenvolver novos projetos e desenvolver várias outras coisas, e empreender e trabalhar CLT. É possível sim, você só precisa se organizar melhor, você precisa ser mais produtivo, você precisa ter alinhado esses objetivos, e você precisa fazer um planejamento bacana. E aí, é como eu disse, é uma relação, para mim, muito clara. Utilizem a metodologia de gestão de projetos que vocês conhecem na vida de vocês. Vocês podem sim colocar vários projetos em prática, pessoais, né? E dentro dos seus negócios também, utilizando a metodologia de gestão de projetos. Observem o que faz tanto sentido nesse processo. E aí, na minha visão, gestão de projetos é vida. É vida porque você constrói muitas coisas com isso. E aí, para você realizar seus sonhos, ter uma carreira de sucesso, alcançar seus objetivos, vai ser necessário. E aí eu já trago aqui algumas dicas para vocês entenderem como é que vocês vão precisar colocar em prática, em ação isso. Então, portanto, errar rápido e acertar rápido. O mercado está pedindo isso todos os dias. Né? Se você está errando rápido e está acertando rápido, primeiro você está em movimento pelo fato de estar fazendo alguma coisa e está errando. Segundo, que você está aprendendo em cada movimento.
Então, hoje você erra com uma coisa, amanhã você erra com outras coisas, você vai se retroalimentando desses erros e acertos e amadurecendo e crescendo. Ter disciplina é um fator importantíssimo. Não adianta. Querer sim poder, mas tem uma escala de ação que precisa ser feita. Tenha foco. Ter foco é a base. E aí, quem vos fala é uma pessoa que tem muitas ideias e que precisou ser produtiva na vida para conseguir realizar os projetos que eu tenho para realizar. Porque eu tenho muita ideia, eu gosto de fazer um monte de coisa. Não tenho direção, todas as vezes eu estaria planejando e não realizando. Porque a bicha aqui gosta de uma ideia, tem uma ideia nova. O Elmar sabe que cada dia eu invento uma coisa diferente nas minhas redes, eu mostro muito isso. Mas é porque essa direção precisa estar muito clara, né? Acreditar nos seus projetos. Às vezes a gente acha que a gente tem umas ideias idiotas. Deem atenção às ideias idiotas. Elas podem lhe trazer grandes resultados e a gente negligencia. Por isso a questão do sonho. Ah, que nada, isso não é certo. Não. Já testou? Você quer fazer? Coloque em prática. Depois você diz que não deu certo. Lógico que tem custo envolvido, tem tempo envolvido, faça a sua análise, mas não negligencie isso em você. Correr do que te tira o foco. E aí tem um negócio de um sabotador chamado prestativo. E aí ele é assim, ó, ele ajuda e ele atrapalha, né? Para que as pessoas que querem sempre estar doando de si para o outro, doando de si, e é por isso é um ponto até bem importante para a questão do voluntariado, que é seja voluntário se você tiver tempo disponível para ser voluntário. Ser voluntário para dizer que você é voluntário não vale a pena. Porque exige tempo, exige dedicação. Certo? A Aline depende do projeto, como a falou. Mas assim, ó, enquanto você fizer 1 milhão de coisas, você pode não chegar a lugar nenhum e você vai estar só tirando o foco do que você alcançar. Então entenda isso. Dizer não faz parte do processo. Pode ser um não momentâneo. Só que na hora que você diz um não para uma pessoa, você está dizendo sim para a sua vida, para os seus projetos, para as suas realizações. Então tenham muita atenção com isso. Ser criativo. Muitas pessoas precisaram se reinventar nessa quarentena. Eu tenho vários amigos que os negócios pararam. Tinha acabado de se formar em arquitetura e aí zero projeto. O que foi que ele fez? Ele pegou a receita de brownie da mãe, começou a vender brownie e virou um sucesso. O outro personal trainer de idosos, zona de risco, não pôde fazer muita coisa. O que foi que ele fez? Tá vendendo castanha. Conseguiu um fornecedor que traga castanha do Ceará para aqui para Salvador. Castanha maravilhosa. E ele disse que ele vende por mês quase 50 quilos de castanha. Olha que loucura. Então, assim, é se reinventar. E gerar oportunidades. E gerar oportunidades é decisões. E é a gente que escolhe. Certo? E enfrentar desafios, a vida tá aí. Desafios existem. Mas a gente precisa enfrentá-los. A gente precisa se desenvolver, a gente precisa fazer acontecer. E estar sempre em movimento, mesmo que você se sinta num loop, mesmo que você ache que as coisas não estão caminhando. E se você se sentir assim, volta lá no planejamento e alinha a rota. A gente vive num mundo de oportunidades diárias. E se não deu certo aqui, para. Avalia, alinha a rota e volta mais forte. Vai ser necessário entender que não existe apenas uma alternativa. E uma das coisas que eu lembro bem da questão da pesquisa do que eu falei, do futuro das carreiras, acabei esquecendo o nome agora,
é essa questão das pessoas que têm seus líderes e liderados nunca aceitem apenas uma alternativa. Dê oportunidade para as pessoas criar alternativas. O design thinking traz muito disso. É você olhar para um problema e gerar muitas alternativas. Não é isso? E aí você alinhar, ranquear e ver qual a melhor alternativa hoje. Amanhã pode ser outra, mas hoje você avalia. Então se permita a olhar para várias alternativas. E reinvente-se. Falar sobre isso é falar de hoje. Eu comecei falando de hoje, terminando falando de hoje. E aí tem um ciclo do resultado que para mim é algo que cada vez que eu vivo o ciclo, que eu compartilho e falo do ciclo, que eu digo para os meus alunos a importância do ciclo, eu vejo que as coisas ganham mais resultados. Então entendam que a nossa vida é esse ciclo. A gente adquire conhecimento de algo, a gente coloca em prática e a gente repete o ciclo. E a nossa vida vai ser isso. Conhecimento, prática e repetição. Assim a gente aprende, né? Assim a gente desenvolve, assim a gente cria as nossas ações, assim a gente pode desenvolver a nossa carreira. A gente aprende algo, coloca em prática, testa, vai fazer um estágio, vai entrar numa empresa, e aí nessa empresa não deu certo, você vai procurar outra empresa. E aí algumas outras coisas, trazendo a questão do voluntariado. Não deu certo nessa área onde você está trabalhando, conversa com a diretoria na qual você está trabalhando e diz, caramba, aqui não é o meu lugar. Eu não gosto tanto de marketing, eu prefiro eventos. Vai para a área de eventos. Tem uma coisa que eu prezo muito dentro do voluntariado, é você trabalhar com algo que você já tem uma certa expertise. Ah, mas Aline, eu quero ir no voluntariado para aprender. Bacana. Mas se você começar a trabalhar, depender do tempo que você tenha de trabalho, né? Pô, caramba, eu quero ser voluntária, mas eu só tenho 2 horas na semana. Caramba, eu posso contribuir, eu posso gerar network, eu posso conhecer novas pessoas, eu posso estar ali num círculo na área que eu quero atuar, né? Conhecendo novas pessoas, gerando novas oportunidades, fazendo com o que eu já sei, caramba, eu domino a área de marketing. Eu vou ajudar aqui no marketing, vou pegar algumas ações que eu já conheço, então eu vou fazer rodar e vou me manter nesse ciclo, certo? Eu particularmente acho que ajuda demais. Você precisa ter esse know-how? Não, lógico que não. Mas se no momento onde você vai entrar e acha que o tempo de aprender coisas novas vai ser difícil para você, não deixe de fazer parte por causa disso. E aí sim, Helene, como posso começar hoje? E aí vai entrar, Helene, coach de produtividade para dizer para vocês, vocês precisam dar um passo de cada vez. Não adianta a gente ter a carreira dos sonhos de hoje para amanhã. Não adianta a gente achar que as coisas são desenvolvidas do dia para a noite. E aí eu vou dar uma pílula, apenas uma pílula para vocês, certo? Que é o fator, eu vou trazer aqui 2 ferramentas que eu uso bastante no meu dia a dia pessoal para desenvolver os meus projetos, para entrar em ação, a ser mais produtiva, para realizar mais, certo? E aqui eu vou compartilhar com vocês, né, trazendo benefício. Um é a ficha de criando a sua rotina. Por quê? Porque a gente precisa ter hábitos. Os hábitos, eles regem os nossos resultados, a nossa vida. Então a gente precisa entender o que é que eu faço na segunda, e aí, se é hábito, é algo que acontece organicamente no seu dia a dia. O que é que eu faço na segunda, o que é que eu faço na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí eu vou trazer um pouco da minha rotina para exemplificar. Na segunda, todos os dias da semana, eu tenho minha rotina matinal, que é fazer o meu yoga, fazer o meu caderninho da gratidão, ler 30 minutos de um livro e estudar inglês 20 minutos. Então, essa rotina ela não cabe para o sábado, mas de segunda a sexta eu faço ela completa. E no sábado fica como opcional, se eu tiver mais tempo, se eu não tiver com a agenda
Eu continuo a leitura e continuo o inglês, certo? E aí o que que acontece? Na minha rotina, hoje empreendendo, segunda à tarde e à noite, quarta à tarde e quinta pela tarde, eu disponibilizo para reuniões. Então, quando algum cliente me liga, Helene, tô querendo marcar reunião com você, e aí eu ofereço a minha agenda e ela escolhe. Eu não entro na agenda dele, certo? Terça pela manhã e pela tarde, quarta de manhã e quinta de manhã eu faço atendimentos de coach ou mentoria. Então eu já sei quando eu tenho um novo cliente, o horário que eu vou colocar. Sábado e domingo, geralmente domingo eu deixo livre, mas ultimamente eu tenho trabalhado domingo também bastante. Mas aí eu organizo a minha agenda para definir como livre e eu escolho o que colocar no dia do domingo. Então, você ter clareza dessa agenda e definir hábitos diários te ajuda a você coordenar o seu tempo. Você tem um projeto novo seu, pessoal, né? Você está lá trabalhando CLT, bate o pontinho de segunda a sexta, mas aí você quer começar um projeto novo, define o dia que você vai trabalhar nesse projeto novo. Se você não conseguir trabalhar todos os dias, define um horário para fazer isso. Isso ajuda muito no seu desenvolvimento. E aí a ficha da produtividade diária, que é missa. Já ouviu missa? Não sei se vocês, a depender da religião de vocês, vocês entendem como culto, como que for, mas é todo dia. Eu defino uma lista de atividades que eu preciso cumprir no meu dia. E aí eu estou compartilhando uma ficha que eu uso e disponibilizo para os meus clientes, eu compartilho com pessoas nas redes, mas você pode ter esse acompanhamento como? Google, agenda no Google, pode ser um Trello, pode ser a sua ferramenta de gestão de projetos que você usa, mas entenda uma coisa: acordar e saber o que você vai fazer no dia, além de gerar resultado, né? Saber a ordem de importância para que você comece a fazer o mais importante, porque se no meio do caminho acontece uma mudança, que é aquela coisa, defina 70% da sua agenda, certo? Porque 30% é mudança. E isso é vida real. Alguém liga, alguém fica doente, o chefe muda a prioridade, né? Aconteceu alguma coisa, não me senti bem. E aí, se você acorda e já faz o mais importante primeiro, o que é que acontece? Você cumpre o que precisa ser cumprido e o resto você avalia a mudança. E aí eu digo para vocês, é todo dia. E aí a ficha da produtividade para mim funciona como eu já uso Planner, eu já tenho uma jornada aí de 4 anos muito focada em produtividade. Então, eu já uso Planner, eu uso ferramentas, mas eu desenvolvi essa ficha porque muita gente quer começar com grandes potencialidades, fazer grandes coisas. Helene, eu quero fazer um planejamento master. Falar com você de planejamento da área de gerenciamento de projetos fica até mais fácil. Mas com outras pessoas que não sabem nem para onde vai, eu digo: chegue no final do dia, avalie o seu dia, valide o que é que você fez, o que é que você não fez, pegue a ficha da produtividade do próximo dia, faça uma lista do que você precisa cumprir, certo? Traga as suas pendências para o próximo dia, acorde, olhe para a ficha e diga: caramba, eu tenho que fazer 10 itens nesse dia, vamos lá fazer esses 10 itens acontecerem. E um convite: decida fazer a diferença no mundo. E aí eu posso dizer, já entrando na pauta ser voluntária, o fato de honrar essa questão de voluntária, eu honro muito. Eu hoje confesso que não tenho condições de ser tão voluntária diretamente aqui em Salvador, mas eu acho que eu tenho contribuído até mais para os PMAs fora de Salvador. Associações de gestão de projetos, algumas eu participo como mentora também. Mas assim, ó, a gente faz escolhas o tempo inteiro. Então decidam fazer a diferença no mundo, na vida de vocês, nas suas escolhas. E aqui eu quero trazer uma coisa para fechar aqui a minha palestra, de que o que é ser voluntário. Aqui é um vídeo lindo que foi feito num evento dos voluntários do PMI e que eu resolvi trazer, porque se a gente está falando de voluntariado, a gente está falando de gente. E esse vídeo retrata algo muito bacana e é a união de várias pessoas de vários lugares, porque o PMI também é isso. E aí, não sei se vocês estão ouvindo.
Siri, llamar PMI Latinoamérica. Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. Dominicana ya repito. Y el Caribe se confirmó. Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. La cosa está bien dura, la cosa está divina, pero con Honduras, Chile, con Argentina, Panamá y la Santuca, Ecuador, Billy, Ruquina y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está formando, a la plata la Latino. Puerto Rico me lo regaló. El Caribe somos cuidados. Miami me lo confirmó. Ay, Puerto Rico me lo regaló. México, Colombia y Venezuela. El Caribe somos cuidados. La fiesta se queda. Nicaragua, El Salvador se cuenta. El mundo se entera. Si tú eres latino, saca tu bandera. Miami me lo Puerto Rico me lo regaló. E é isso, pessoal. Já chegando aqui a mensagem final. Querer é sim poder, desde que haja escolha do caminho certo, planejamento, disciplina, interação. Muitas coisas dependem da gente e não do outro. E felicidade, como eu já falei, que faz parte do processo. Então, um convite a vocês, né? Criem o mundo de oportunidades de vocês. Eu criei esse mundo lá na minha casa, que para mim representa muito das minhas escolhas, muito do que eu acredito, muito do que eu realmente quero fazer e que é importante para eu fazer na minha vida. E é isso. Você quase me mata do lado de cá, não sabia que você ia passar esse vídeo, não? Oi, Tá me ouvindo? peraí. Agora sim. Opa! Tô falando aqui do vídeo. Para quem tá por aí, esse vídeo, nele tem diversos voluntários de presidentes, mentores, diretores do PMI dançando uma música latina, que foi o nosso Latina América, né, o evento, o encontro de líderes. E eu, quando eu vejo esses vídeos, eu fico super emocionada da saudade que eu tô de todo mundo. Aproveitei ele para falar um pouquinho do que é essa questão do voluntariado, né? A gente está numa instituição mundial que a gente pode fazer conexões no mundo inteiro. A gente pode, dentro do voluntariado, a gente pode fazer a escolha de ser voluntário, inclusive fora do Brasil. E então, assim,
é realmente um mundo de oportunidades na onde a gente precisa tomar decisões, a gente precisa fazer escolhas. E Sim, com aí, certeza. para mim era muito importante, e é como eu trabalho, né, diretamente hoje. A área de gerenciamento de projetos me trouxe muitas oportunidades, pessoais e profissionais. Então, as pessoas precisam ampliar o olhar que todo o conhecimento que eles adquirem dentro da área de gerenciamento de projetos não é só para fazer o projeto dos outros. A gente precisa utilizar esse conhecimento para os nossos projetos na nossa vida. Sim, E é isso. eu sempre falo na reunião de Amiga, eu não voluntariado. tô te ouvindo. Oi, 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 oi. Tá me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Oi, oi, estão me ouvindo? Acho que sou eu. Oi. Sim, Elma, estou te ouvindo sim. Ah, tá. Não, então, eu sempre falo para os voluntários, né, que ah, hoje em dia o voluntariado ele tem sido diferença até curricular, né? Então, muitas empresas têm levado isso em conta, de se você foi voluntário, independente, gente, ou profissional ou social, que eu falo, né? Que é arrecadar algum alimento, alguma coisa, qualquer tipo de voluntariado, hoje ele é muito rico no currículo, porque ele demonstra muitas competências, muitos comportamentos das pessoas. Quanto essa pessoa está disposta ali a contribuir, ser proativo, a ter o trabalho em equipe. Então, muitas características comportamentais o voluntariado ajuda a desenvolver bastante. E assim, sensacional sua apresentação, agradeço demais, excelente conteúdo. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta aí depois desse furacão de informações que a gente recebeu. Eu fiquei bem feliz por tudo, gostei de todo o conteúdo. O vídeo no final quase me derrubou, mas tudo bem, estamos aqui firmes. Que essa família sempre é muito importante para a gente que se desenvolveu dentro dela, né? Por isso que eu falo que tem um valor muito grande esse voluntariado. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo conseguiu escanear. Se não conseguiu escanear lá as fichas da produtividade, o perfil da Elaine, vamos colocar aí no chat. E vocês lá no Instagram dela tem lá, né, amiga, o link para baixar as Tem. fichas. Você consegue imprimir tudo direitinho, ou como ela falou, fazer eletronicamente da forma que puder. Acho que a mensagem aqui, né, foi bem de o quanto você alinha os seus desejos, como desenvolvimento de carreira, como colocar isso em forma de projeto, como você se motivar, né, a correr atrás do que você quer, do que fazer também sobre escolhas. Estou fazendo um apanhado aqui de tudo que você comentou, mas foram muitas dicas de motivação na carreira, o que que você quer perseguir para você mesmo. A gente sempre fala, esse projeto ele tem como objetivo, claro, trazer esse conteúdo rico aí para vocês absorverem e aplicarem na vida de vocês, em agradecimento a toda a dedicação ao PMI Goiás, e também para motivá-los que esse voluntariado é isso aqui, cada um que cresceu, vir compartilhar o quanto isso apoiou e compartilhar a experiência para que vocês absorvam o que faz sentido aí para vocês. Eu não vi perguntas aqui, os meninos que estão aí como apoio, tem alguma coisa? Eu vi muitos elogios, tá? Parabéns, excelente iniciativa, parabéns, excelente palestra, excelente conteúdo, mas muito mais que uma palestra, uma mentoria completa e repleta de conteúdo para a motivação da carreira pessoal e profissional. Obrigada, minha mentora, o Leider. Boa Ah, que noite. massa. Tem uma pergunta em relação ao voluntariado. Pode colocar aí, Newton. Pode colocar, ou se quiser abrir o Agora que eu tô áudio. ouvindo aqui o Leida. Que bom tê-lo aqui, Leida. Que jornada, hein, meu querido? 4 meses aí você me aturando. Isso aí, pessoal. Ó, aí tá, o programa de Mentor está terminando o primeiro ciclo. Se tudo der certo, a gente abre um novo ciclo aí no segundo semestre. Foi o primeiro ciclo de muitos resultados positivos. Aqui eu tenho ouvido muito bem sobre esse programa de mentoria que a gente resolveu fazer. Como retorno também, o membro tem acesso gratuito, então
Muito bom, e obrigada, Helene, por contribuir aí, né? O Newton, eu realizei o cadastro no site informado e solicitou que eu seja integrante de um capítulo. Estranho. Tá, para ser integrante de um capítulo seria como membro fazendo a filiação. Mas para cadastrar, vamos lá, né? Até entendendo. Se você cadastrou no site vrms.pmi.org, não tem, para você ser voluntário não precisa estar filiado. Você pode procurar as vagas lá tranquilamente. Quando você faz o cadastro no pmi.org, aí ele pode te incentivar a se tornar um membro de algum capítulo ou do próprio PMI. Coloca aí para nós qual que é o site que você falou, se é o VRMS para voluntariado, porque eles vão te incentivar a ser filiado, porque algumas vagas aí pelo Brasil, pelo mundo, você precisa ser filiado para se tornar voluntário. E o PMI, e o site do PMI, quando você se cadastra, ele vai ali te direcionar para se tornar membro. E aí você avalia conforme a sua necessidade, como eu falei. No site do pmi.org você vai ter acesso às áreas restritas, aos documentos, standards, PMBOK digital, etc., se você for membro. Te respondi? Ótimo. Alguém tem mais uma pergunta? Pode ser sobre o PMI mesmo. Helene já está acostumada. Eu acho que não tem perguntas mais. Helene, agradecer imensamente, claro, pela sua contribuição. Sou uma admiradora, a gente troca figurinha mesmo, porque a gente, como fala, né, a gente aprendeu a ser colaborativo, a contribuir, então a gente não precisa copiar, a gente tem uns coleguinhas que podem nos ajudar, compartilhar o que tem de experiência, a gente compartilha a nossa, e essa troca faz com que a gente cresça junto aí. E agradeço demais em nome do PMI também pela sua contribuição e queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo. Primeiro, eu agradeço muito, é muito bom estar compartilhando conhecimento, motivação e ação. A mensagem que eu deixo para vocês é que problemas sempre existirão, mas está muito na nossa mão a ação e realização que a gente quer alcançar, né? O que a gente quer alcançar dentro da nossa vida. E aí eu digo vida porque para mim é sempre um contexto, né? Vida pessoal, vida profissional, a saúde física, a família. E tenham sonhos. Uma pessoa de 36 anos vem me dizer, nossa, tenho sonhos para uma pessoa mais velha, para uma pessoa idosa. Muitas das vezes a gente precisa de algo que dê o primeiro pontapé, que faça a gente vibrar para fazer acontecer. E pode ser um sonho, pode ser o sonho, o start disso. Então acreditem nisso e façam acontecer. Não só sentem esperando para fazer acontecer. Zeca Pagodinho tá cheio de dinheiro, né? Deixando a vida acontecer. A vida dele ele não deixou acontecer, ele fez acontecer. Então, coloque em prática. Eu sempre falo pau na máquina porque não dá para esperar. A pandemia ensinou muito isso, não dá para esperar. Faça acontecer. Faça suas escolhas, tome suas decisões e faça acontecer. Verdade, É isso. verdadeira. Querida, muito obrigada a todo mundo aí. Ficou gravado, a gente vai depois subir aí no nosso canal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre voluntariado ou qualquer assunto, o Ivan está aqui conosco também. Vocês podem mandar e-mails lá para o contato@pmigel.org.br, pode mandar direct no Instagram, pode falar conosco ou nas redes ou por e-mail, que a gente responde as dúvidas, orienta. Quem tiver com dificuldade com o site de voluntariado, o Ivan apoia também orientando. Se quiser cobrar, me inscrevi, não fui chamado, tem muita gente que fala isso, mas cada projeto tem o seu escopo ali. Às vezes um projeto requer 1, 2 pessoas, outro quer 10 pessoas, então a gente até pede para ter um pouco de paciência. Mas estamos com várias vagas abertas, então deem uma olhada lá que a gente está precisando de bastante apoio. Obrigada, boa noite a todo mundo. Eu vou encerrar aqui e um restante de noite, uma boa semana para todos aí. Espero que vocês
comece a colocar o sonho de vocês aí em prática, no papel aí nos próximos dias, com essa motivação toda aqui. Tchau, pessoal.